O cliente é muito ansioso. Pronto. Então vamos a essa live de hoje. Só ajustando aqui para a gente começar a nossa live de número 72. Live de número 72, quem determina o prazo de entrega da limpeza é você e não o seu cliente. Mas Célia, por que você está falando que sou eu que determino? Se o cliente fala que ele vai mudar e ele precisa de uma data específica, a gente vai falar sobre isso, a gente vai discorrer sobre esse assunto para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica de um trabalho, certo? Muito bem. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Célia Miranda e eu sou criadora do projeto Obra Mais Limpa. Eu criei esse projeto para valorizar a limpeza pós-obra, né? O trabalho profissional, porque as pessoas pensam que constroem lá uma casa e põe a diarista para fazer a limpeza toda da casa sem qualquer recurso, sem qualquer conhecimento de produtos, sem qualquer conhecimento de equipamentos e exige, né, que ela faça uma limpeza profissional por um valor de uma diária doméstica. Então, eu criei exatamente esse projeto para a gente falar muito sobre isso e valorizar o nosso trabalho, porque a gente tem que conhecer muito sobre o que a gente faz, a gente tem que conhecer a dinâmica, a gente tem que conhecer o produto, tem que conhecer de gestão. E esse trabalho, ele vem sendo desenvolvido há mais de um ano. Por que ele está sendo desenvolvido há mais de um ano? Porque eu percebi que nas lives muita gente fica em dúvida do que fazer. Muita gente me procura pelo direct falando, meu Deus, como que eu resolvo esse tipo de problema? Hoje mesmo tinha uma seguidora e ela falou comigo, ela cobrava uma limpeza pós-obra R$580. Gente, R$580 para fazer uma limpeza de uma casa, nem uma diarista, se ficar dias ali, cobra tão pouco. Por quê? Porque desconhece como que funciona essa dinâmica. Bom, em virtude disso, o que eu fiz? Eu criei um curso completo, que é o treinamento Obra Mais Limpa, onde eu ensino vender e entregar um trabalho de limpeza pós-obra, sendo lucrativo, né, gente? Porque o mais importante é a gente trabalhar e ter lucro. Afinal de contas, somos empresários. E é uma lucratividade de verdade, porque o serviço de limpeza pós-obra, ele tem que ser lucrativo. Quem que trabalha com limpeza pós-obra hoje fala assim, várias pesquisas que fizemos, a gente trabalha e ganha R$1.000 por mês. Nada contra ganhar R$1.000 por mês, mas se você é um empresário de limpeza pós-obra, você pode ganhar 5, 10, 15, até R$50.000 por mês trabalhando com limpeza pós-obra. Sim, é isso mesmo. Talvez você não esteja realizando limpeza pós-obra, talvez você esteja realizando uma limpeza doméstica, achando que é pós-obra, certo? O cliente vai lá e exige de você o máximo, você por ter vergonha, por ficar inseguro, não apresenta um trabalho profissional para esse cliente, tem medo dele e aí não tem lucro. Bom, eu sempre falo para vocês aqui, já falei muitas vezes que limpeza profissional é muito diferente de limpeza doméstica. Célia, mas por que é diferente? Porque a limpeza doméstica, você trabalha sozinho, você trabalha com os produtos domésticos, você não precisa de uma enceradeira, de uma lavadora, você faz uma limpeza de manutenção, não é resíduo de pós-obra. Então, um dos pontos que diferencia uma da outra também, além dos equipamentos, além dos produtos, além de ser trabalho em equipe, é o prazo de entrega. Muita gente se perde no prazo de entrega. Alguém já comentou aqui, Célia, quando o cliente invade? Pois é, o cliente não respeita o processo. Não foi entregue no prazo a obra e esse cliente ele quer de qualquer jeito que você resolva o problema dele em um dia, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Se você faz limpeza doméstica, você combina com seu cliente um dia ou dois da casa.
doméstica. Você vai fazer o quê? Manutenção. Você vai limpar armário por fora, você não vai organizar armários, senão você já é uma personal organizer. Você vai fazer a limpeza por fora dos armários, você vai lavar os banheiros, mas não tem respingo de tinta, você não vai trabalhar com produtos ácidos, nem com produtos alcalinos. Você vai trabalhar com produto doméstico, que é um produto mais simples, que é para manutenção. Não há necessidade de você trabalhar com produto profissional, né, que é um produto concentrado, não tem essa necessidade. Por isso que é diferente. Você vai lá fazer uma limpeza, você sozinho, você limpa em 2 dias. Tira a poeira da casa, né, vai limpar o chão e etc. Na limpeza pós-obra é muito diferente. Quem faz limpeza pós-obra sabe disso. A gente está numa casa, vai fazer 10 dias, numa única casa. Por quê? Porque tem todos os problemas que podem acontecer durante essa limpeza. O profissional do vidro atrasou, depois ele instalou o cliente, não gostou. Aí entrou ajustes de janela, ajustes de porta, aí tinha que trocar uma porta que ela estava manchada, teve que fazer a mesma coisa. Depois entrou o pessoal do paisagismo, depois entrou o pessoal da irrigação, enfim, gente. Depois também teve o pessoal da elétrica, né, para ajustar ali toda a automação da casa. Então a gente estava trabalhando, cada hora chegava um. Mas isso não estava previsto. Tá, não estava previsto, mas ele não atrapalha o meu trabalho diretamente, ele atrapalha indiretamente, mas ele está ali. Tem gente dizendo aqui que cobra 50% do valor, porque perder a agenda ninguém merece. Exatamente isso, gente. Pensa no seguinte, somos profissionais. Você quer o meu serviço? Quero. Para quando? Dia 10 de setembro. Muito bem. Então, do dia 10 ao dia 15 de setembro, eu vou trabalhar para você. Vai custar R$5.000, 2.500 na conta pessoa jurídica. É assim? Sim, é assim. Somos profissionais, porque a gente tem uma agenda. A gente não pode ficar lá na prateleira esperando o cliente ligar para a gente e falar, então, quando der você vem. Não, é um compromisso. O cliente te contrata, você tem que contratar a equipe, você tem uma logística para atender esse cliente. Qual que é essa logística? Você tem que comprar os discos, você tem que ter enceradeira. Célia, nem tem enceradeira, então você vai alugar. Mas você tem que alugar. Então você tem que reservar essa enceradeira para ver se vai ter no dia, se você for usar a enceradeira, usar a lavadora. Se você não tem, você vai precisar deixar reservado isso. E aí comprar produtos. Essa pessoa não tem para te entregar no dia. Você foi buscar e acabou. O representante só vai ter depois de 4 dias. Você vai ter que procurar outro lugar. Então, assim, tudo isso tem que ser combinado previamente. Não é assim, o cliente estala os dedos, você sai correndo e fala, nossa, eu tenho que atender esse cliente agora, porque ele quer agora. Não, gente, existe um planejamento. Isso é ser profissional, não é o prazo que o cliente quer, a hora que ele quer. Por isso que eles fazem cotações, eles perguntam para você se você tem agenda. Ele vai fazer cotação com outras empresas e tudo isso deve ser estabelecido prévio. Às vezes a pessoa que você está acostumada a trabalhar não pode. Ela não pode hoje, ou a pessoa não pode, seja lá quem for o seu colaborador, você tem que ter tudo isso antecipado. Bom, se você que está aqui e já trabalhou com limpeza doméstica, aceitou um serviço de pós-obra, presta muita atenção na hora da entrega, porque tem muita gente fazendo isso. Por quê? Pela necessidade. E tá tudo bem você fazer pela necessidade, mas cobre um serviço de pós-obra, se especialize. Não entrega um serviço de pós-obra por um valor de diária. Isso está errado, porque você tem que conhecer muito sobre limpeza de um vidro, por exemplo. Um vidro com silicone, um vidro com massa, um vidro com textura, com tinta. É muito diferente do que uma manutenção de vidro, por exemplo. Vai dar mais trabalho. E se você não souber limpar esse vidro, se você não souber limpar no horário correto, você vai danificar esse vidro. O teu colaborador vai estragar uma esquadria. Ou a sua amiga, você falou, não, eu e uma amiga, a gente divide aqui. Você está fazendo o quê? Você está vendendo um serviço doméstico,
você podia se especializar e vender um serviço profissional e ganhar muito mais com isso. Que esse é o objetivo aqui, que todo mundo se profissionalize. Não importa se hoje você faz faxina, se você vende diária, se você é profissional da limpeza pós-obra, se trabalha você e seu marido, não importa. O que importa é que você precisa se profissionalizar. Como é que eu me profissionalizo? Você tem que falar para o cliente que você é o profissional e você vai dizer para ele o prazo de entrega. Qual é esse prazo de entrega? Uma casa de alto padrão de 400, 500 metros, não fica pronta em menos de 7 dias, 6, 7 dias, 8. Porque não adianta você colocar um monte de gente lá. Você não vai conseguir olhar os detalhes, porque pode acontecer de danificar algo do cliente. Essa responsabilidade, e ela é nossa. Os clientes, eles não conhecem um serviço de pós-obra. Aí ele quer pagar diária, ele fala assim, bom, 150 por dia, você vai colocar 4 pessoas aqui, dá 600 reais. E em 3 dias você faz, dá 1.800 reais. Não é essa conta, gente. Isso é conta da diarista. Então ele contrata, ele compra o produto, ele fica ali ensinando a pessoa a fazer. Se a pessoa não souber, vai danificar o piso dele, vai danificar o vidro dele, mas a responsabilidade é dele. Porque se você tem uma empresa, a responsabilidade de comandar é sua. A responsabilidade de entregar no prazo é sua. A responsabilidade de conhecer produtos também é sua. Por isso que a gente não fala que eu vou fazer um serviço aqui doméstico, eu vou trazer 2 meninas. O cliente sempre pergunta, quantas pessoas você vai trazer? O necessário. O necessário para limpar a tua obra. Pode ser que no primeiro dia eu nem leve tanta gente, porque a obra sempre atrasa, não vai mudar isso, gente. Raro, muito raro mudar. Sempre a obra atrasa, porque o pintor atrasa, porque acaba a tinta, porque acaba a rejunte, porque acaba isso. O cara era para vir hoje, não vem mais. Eu vou dar aqui para vocês 3 motivos do porquê o prazo é importante, que a gente tenha que saber e conhecer a fundo esse prazo para poder falar para o cliente. Primeiro, o cliente está ansioso para mudar. Meu Deus, é aquele cliente ansioso, ele quer mudar de qualquer jeito, daí ele começa a antecipar o prazo. Célia, mas eu quero mudar nesse fim de semana. Sim, mas eu falei para você que eu ia te entregar a sua casa até na quinta. Não, mas eu quero mudar, eu já quero trazer umas coisas. Mas não foi o combinado. Não foi o combinado, mas hoje também você só trouxe uma pessoa. Sim, mas eu tô no prazo. Mas então, aí ele vai argumentar de toda forma para tentar te convencer de que ele quer mudar e você tem que deixar a casa dele na parte de cima pronta. Porém, ele se esquece que enquanto você estava limpando a parte de cima, entrou o rapaz para corrigir o piso, o rapaz para medir o vidro, o rapaz do elevador que veio ajustar, o outro rapaz, tudo prestador de serviço. Começou a terminar, porque o correto era ele terminar o paisagismo antes de você chegar. Só que você tá lá e eles estão passando no meio da casa com o sapatão marrom de terra, no meio da casa, piso vinílico, a escada branca, enfim, quem não tá cumprindo a parte? O cliente. Então você tem que mostrar para ele, olha, eu não consigo te adiantar nada se tem aqui um monte de prestador de serviço andando pela casa. Não é possível. Eu preciso ajustar isso, eu preciso tirar aquilo. Aí depois, a parte de cima estava quase toda pronta, entrou a marcenaria e o cara começou a colocar uma cabeceira de cama e ele começou ali lixar madeira dentro do quarto, onde os armários a gente já tinha feito a limpeza de todos eles. E eu deixei muito claro, olha, aqui a gente já limpou. Mas então, né? Falei, mas já limpamos. Mas eu vi que tem um resíduo de cimento no banheiro. Tudo bem, resíduo de cimento a gente tira. Mas a poeira do armário a gente já entregou. O prazo que o cliente quer, ele quer assim que todo mundo faça tudo antes dele mudar. E sempre fica alguma coisa para trás. Sempre, Célia, sempre fica. Ou um colaborador, ou um prestador de serviço, ou não chega, aí começou a entregar móveis, entregou um monte de colchão. Falei, meu Deus, onde vai pôr? Aí colocou dentro lá da sala de cinema, colocou um monte de colchão. Enfim, isso atrapalha? Claro que atrapalha, porque o pessoal tá entrando, tá descarregando e as meninas limpando.
Prazo é algo que a gente tem que deixar o cliente muito ciente de que a obra vai atrasar. Se a gente fala isso, se a gente entende isso, e se a gente consegue ter jogo de cintura para administrar isso, as coisas vão bem. Ficar irritado com o cliente, brigar com os outros prestadores, isso não nos leva a lugar nenhum. Inclusive, não nos leva a ter sucesso. Não nos leva a entregar a obra. Célia, mas o cliente está extremamente ansioso para mudar. Tudo bem, coloque isso na regra, lá no contrato, os dias que você vai fazer essa limpeza, todos os dias, tá? Então, é uma casa muito grande, sempre coloque 2 dias a mais. Por quê? Porque pode chover. Porque pode ter falta de colaborador. Porque pode ter problema com o seu carro. Pode ter problema com o cliente, que é esse caso aí. Aí o pessoal todo do paisagismo não terminou. Para piorar, depois que ele fez, entrou o cara para fazer irrigação. Então ele desmontou todas as pedrinhas que tinham sido colocadas e começou a montar a irrigação. Eu falei, escuta, explica uma coisa aqui para mim, desculpa a minha ignorância, mas eu quero entender. A irrigação não viria antes e depois o paisagismo? Ele falou assim, em tese sim. Só que o que acontece? Como é muito sensível, eu faço todo o processo de irrigação, aí vem o paisagismo e acaba quebrando. Eu falei, entendi. Quer dizer, ele ia lá, levantava todas aquelas pedras, levanta um poeirão. Claro que a gente já tinha feito a limpeza na sacada, o cliente foi lá, passou o dedo, estava marrom. Eu falei, foi limpo. E eu tenho provas. Ele falou, não, tudo bem. Porque ele sabe que o rapaz foi lá e fez isso. Então, esse prazo muito justo que o cliente quer, que ele exige, porque ele é ansioso, se você entrar na vibe dele ansioso também, não funciona. Você tem que deixar ele tranquilo e falar, olha, sua obra vai atrasar, é normal. Nunca vi uma obra ser rápida, todo mundo entregar no prazo, ser tudo mil maravilhas. Não, não vai ser assim. Então, tranquilize este cliente, deixe ele sereno. Fala, olha, é assim mesmo, eu vou entregar a sua obra por partes, por espaços, todos os quartos para fazer. Então, eu tinha vários quartos para fazer, com suítes, mesmo o pessoal trabalhando do lado de fora da casa. Então, foi muito produtivo esse nosso acordo, porque eu tinha frente de trabalho. Porque se eu tivesse esperando todo mundo entregar, eu sabia que estava atrasado, o cliente não tinha mudado, e ele já mudou, e a gente vai continuar a casa. Por quê? Porque ele precisava mudar, entregar o apartamento, então a gente fez toda a limpeza da área interna do cliente e ficou só a área externa. Então, olha só, foi combinado com ele. Ele estava muito ansioso, mas se a casa pro lado de dentro tá toda limpa, vai ficar só a área externa, que são os corredores, a área da piscina, a garagem e a rampa da calçada. Então, tudo resolvido. Mas eu consegui deixar ele mais tranquilo, consegui deixar ele mais sereno, não entrei na vibe dele, não, porque eu vou mudar de qualquer jeito. Não, não vai, porque tá sujo, né? Você vai entrar com criança pequena aqui, não dá. A segunda coisa, você quer receber logo, então promete um prazo curto. Gente, isso é muito comum. Claro, todo mundo precisa de dinheiro, natural. Eu também preciso e é geral que todos precisem. Então a gente quer o quê? Não, 3 dias. 3 dias eu limpo tua casa. Eu vou aqui, eu vou meter o pau e fico até de noite. Não, gente, não dá. Não dá porque você trabalha em condomínio, você tem hora para entrar e você tem hora para sair. Outro dia a gente ficou, era 5h20, para terminar de tirar o produto do piso, né? Apenas. Segurança já foi lá e falou, olha, vocês vão sair agora, porque senão, assim que vocês passarem na portaria depois do horário, depois das 6. Então eu tô vindo avisar para vocês terem tempo de sair e se trocar, porque senão ele toma uma multa e é automático. Não, a gente já tá saindo, porque a gente não tá ali para prejudicar o cliente. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente fala do prazo maior, sempre pede metade de adiantamento, porque você não tem como financiar a obra desse cliente. E dá para financiar a obra dele? Não, não dá, gente. O cliente que construiu uma casa de alto padrão, que construiu uma loja, ele sabe que ele tem que pagar, né? Ele tem verba para isso. Ou pelo menos é para ter. Você não pode trabalhar e depois falar assim, não, depois de 30, 60, 90 eu acerto com você, depois a gente vê. Não, nada de depois a gente vê.
Quanto vai ser a obra? 5 mil? 2,5 na minha mão, hoje. Hora que terminar a outra metade. Ah, não, eu não tenho a outra metade. Então, a gente vai fazer no cartão. Podemos. Juros é o senhor que paga, porque é o cliente. Esse valor é sem juros. Esse valor seria o valor à vista. E aí, você negocia com esse cliente. Inclusive, prazo de pagamento. Não é só prazo para entrega. Então, eu tenho lá que entregar essa casa para o cliente ou essa loja para o cliente e é o prazo que você tem que cumprir. Tem outros prestadores que vão cumprir esse prazo e tá tudo bem. Às vezes, não deu para esse prestador terminar. Hoje nós fizemos uma loja, nós entregamos a loja, fizemos ontem e a marcenaria não tinha terminado, o forro não tinha terminado. Enfim, tem um feriado no meio, atrapalha tudo. Então, outros profissionais foram ontem à noite trabalhar, nós precisamos voltar hoje para terminar a loja. Nós terminamos a loja, o pintor precisou ficar. Por quê? Porque teve vários retoques para fazer e ele ficou depois do horário. Aí ele cobre tudo, ele toma cuidado, a gente deixou pano, deixou flanela para ele. Por quê? É a mesma equipe, ele precisa disso, é um ajuste que a gente faz. E aí o cliente precisa, porque amanhã com certeza já chega a mercadoria e a gente tem que deixar tudo em ordem. Então o prazo não é só o meu prazo, o prazo do cliente. A gente tem que se ajustar aos prazos dos outros colaboradores, os outros parceiros, que são os pintores, os eletricistas, o pessoal que instala a fachada, luminoso, tem o pessoal do telefone, da internet. E vai entrando um monte de gente. Quando você vê, você fala, meu Deus, da onde está surgindo tanto prestador? E adianta você ficar bravo, você brigar com a pessoa? Não, ele está ali fazendo o trabalho dele. Ai, Célia, eu não entro, não tenho paciência. Isso talvez seja um exercício para que todos aprendam. Porque todo mundo precisa ganhar o seu pão de cada dia. Não dá para você marcar um dia só para o cara instalar net. Aí no outro dia... Aí só para o cara ajustar as luminárias para ficar certinho na roupa. Depois entra não sei quem, não dá. A gente tem que trabalhar, finalizou a obra, não tem mais pintura, é só retoque, todo mundo entra e vai fazendo o seu. Claro que um não pode atrapalhar o outro, né? Ah, vai só entregar a marcenaria, maravilhoso, vai entregar a marcenaria. Então entregou vários bancos, ajustou o balcão, né? Entregou vários móveis, a gente desembalou, mas é só isso, não tem muita novidade. Então a gente precisa aprender que o prazo que o cliente quer, ele dá para mim como prestador de serviço de pós-obra, mas ele também dá para os outros. E não adianta a gente querer brigar. Ah, eu não aceito fazer isso, então vai ficar sem trabalho, porque a pós-obra é assim, ela é dinâmica, ela é corrida. Não é uma coisa assim sequencial. Ah, eu tenho uma planilha aqui e agora só vai trabalhar hoje ou só vai trabalhar amanhã essa equipe, depois de amanhã outra equipe. Gente, isso não funciona. Vai atrasando, chega uma hora, tá todo mundo junto e misturado. Então, se você quer receber logo, combine com o seu cliente. Fala, olha, eu tenho um valor à vista. A vista é lá, ó, à vista. Eu tô vendo o dinheiro, é na minha conta. 5 mil. Fechamos em 5 mil? 5 mil à vista. Ai, mas você não me dá um desconto? Não, mas isso é o desconto à vista. Se o senhor quiser parcelado, vai para 6.300. O senhor parcela em 3 vezes. Aí o senhor me dá 50%, depois os outros 25% a gente parcela em 30, 60 no cartão. Ou no cheque, ou no boleto. Mais importante que você entenda que você não pode falar para o teu cliente, eu vou fazer em 2 dias. Eu dou conta, porque eu tenho umas meninas ótimas. Aí você fica em cima das meninas para fazer um serviço, vai usar mais produto que deveria, que você só vai começar a jogar produto puro, não vai respeitar o ciclo de Sinner, você vai querer fazer tudo na correria, porque você precisa receber. E aí, a chance de dar errado, a chance de estragar um piso, de estragar um revestimento é muito grande, porque você vai trabalhar num estresse tão alto que não vale a pena. Então, tenha um caixa, fale para o teu cliente, olha, eu trabalho dessa forma. Eu, geralmente, quando faço a limpeza, eu cobro 50% de adiantamento, o senhor coloca na conta da pessoa jurídica. Por que que os clientes ficam em dúvida? Porque tem muita gente picareta no mercado. Tem, a gente sabe que tem. Aí a pessoa pega o dinheiro, vai embora.
embora. Colocou lá na conta, deu em dinheiro. Não, eu quero que a senhora coloque na conta da pessoa jurídica, uma segurança para a senhora, uma segurança para mim. Estou enviando o orçamento por e-mail. Tudo que a gente está conversando está lá no e-mail. O que é que eu vou limpar? Como eu vou limpar? Que prazo eu vou entregar? Isso é profissional. O teu cliente vai olhar para você e vai falar, poxa, gostei dela, porque ela é profissional, ela me explicou o que ela vai fazer aqui nesse piso. Ela não tá me enrolando, não tá falando que vai jogar uma água e que vai ficar tudo limpinho com produtos profissionais. Você explica o processo, você explica por que demora para você entregar. Porque se você não entender que prazo é algo que é subjetivo, o que é isso, Célia? Prazo subjetivo. Para ela, para o cliente, né? Ele acha que em 2 dias limpa. Quando você fala que demora para limpar de 5 a 7 dias, ele fica confuso, ele fala, mas por quê? A dona Maria lá da minha casa, nossa, ela vem aqui, ela limpa essa casa 2 minutos. E a dona Maria já tá com 50 anos, já tá cansada. E ela vai usar o que lá? Ela vai usar o thinner, que é o que ela conhece, que falaram para ela, contaram para ela em algum lugar lá, que ela pode tirar a tinta de tudo. Ela vai passar num porcelanato, ela vai riscar, ela vai manchar. E ela vai passar numa esquadria também, ela vai manchar e vai tirar o brilho de uma esquadria, por exemplo, porque é um solvente e não pode ser usado. E aí, o que vai acontecer? Ela quis antecipar o quê? O prazo. Ela quis pular esse prazo, por quê? Porque ela precisava de solução, ela precisava de dinheiro, ela precisava resolver rápido, só que resolve da maneira errada. E aí, você perde esse cliente, aí esse cliente vai falar mal da sua empresa, ele não vai te indicar para outros, e você já nasce queimado, né? A gente chama de nasce morto. Por quê? Você não dá valor à sua empresa. Você tem que mostrar esse valor para o seu cliente. Olha, o prazo é longo porque eu trabalho com uma equipe, a gente precisa fazer um processo, não é só uma limpeza. Eu não vou passar enceradeira uma vez só, eu vou passar umas 2 ou 3, porque tá encardido. O porcelanato, ele tá marrom. Por que isso? Porque é um processo, eu preciso respeitar esse processo e esse tempo de ação do produto. Eu preciso repetir a operação, eu preciso executar o ciclo de Sinner. Se eu não faço nada disso, o que vai acontecer? Eu vou fazer um prazo curto, vou pular um monte de processo e o cliente não vai ficar satisfeito. Sabe por quê? Você vai colocar um produto puro ali, ou um produto inadequado para o tipo de piso, que você nem quis saber qual era, você já colocou ali, deu resultado, e vai passar um mês, o seu cliente vai te chamar de volta e vai falar, sabe o que acontece? Ele limpou aqui, mas eu piso aqui e fica grudando toda vez. E gruda. Claro, foi queimada a proteção do piso, vai grudar mesmo. Então você faz tudo correndo, você não respeita o prazo porque você quer receber logo. Você precisa desse dinheiro, então assim, tem que se programar. Primeiro, o cliente eu não pago adiantamento para ninguém. Desculpa, esse é o processo porque eu sou uma empresa e eu não tenho como financiar a sua obra. Olha que coisa interessante. Gente, olha, eu tô bem... Uma crise alérgica que não tá fácil, mas vamos lá. Tem gente dizendo aqui, graças a mim, hoje eu sei dar uma explicação para o cliente. Simples, gente, a gente está aqui para se ajudar. Então, você precisa explicar para o cliente, olha, existe um prazo, eu não posso fazer em 2 dias na sua casa, vai ficar muita correria, vai ter muita gente trabalhando. E aí é onde você perde dinheiro. Por quê? Porque tá todo mundo trabalhando junto. Você tem que ter um método de trabalho, senão vai perder dinheiro. O terceiro é sempre haverá um prestador de serviço atrasado, mas isso é tão comum, isso é o que mais vai acontecer. Por quê? Imagina que um pintor, vamos colocar o pintor, ele vai fazer a casa do seu João, a casa da dona Joana e vai fazer uma outra loja. Então ele tem lá ele e mais alguma equipe. Então ele vai fazer o trabalho de todo mundo. Então ele vai adiantando um, vai adiantando o outro, ele pinta um por fora, um por dentro. Aí ele vai colocando o pessoal, aí chega uma sexta-feira, sai a bufunfa, tem o pagamento. Aí na segunda o cabra já não vai. Aí ele não vai porque ele recebeu um dinheiro, aí ele já viajou, daí ele já tomou uma cervejinha a mais, né? Então o que acontece? Acontece que ele vai ter falha na equipe dele. Se ele vai ter falha na equipe dele, você vai chegar lá e vai estar atrasada a pintura. Então, assim, você vai falar assim, mas o que tem pronto para mim? Então, tá tudo pronto. Eles falam isso com uma tranquilidade. Tá tudo pronto. Eu falo assim, tudo pronto?
esse quarto X, ele está pronto, você não vai entrar mais. Ah, não, eu só vou dar uma lixadinha no teto. Então não está pronto, meu bem. Pronto é pronto, você não entra mais, isso é pronto. Então a gente tem que saber articular, a gente tem que saber falar, explicar exatamente o que é pronto. Você não entra mais, está pronto, concluído, entregue, pronto, ninguém mais entra. Agora, se você não sabe articular, não sabe conversar com o seu cliente, você precisa aprender. Porque a venda nada mais é do que uma explicação. Eu preciso explicar para o cliente por que é que eu limpo desta forma. Por que é que eu vou pegar um pincel para limpar uma janela? Eu tenho que ter essa explicação. Por que que eu vou limpar com uma fibra branca e não com uma fibra verde? O cliente tem que saber, mas você, antes do cliente saber, você tem que explicar. O prestador de serviço vai estar lá, ele pode estar na casa, desde que ele não atrapalhe o seu trabalho. Aí você está limpando lá um banheiro, o cliente falou, eu quero ir no banheiro. Você fala assim, banheiro, a gente usa um banheiro na casa, porque senão é festa, né? Cada um usa um banheiro lá do cliente, como é que fica? Obra, nós temos um banheiro para limpar, é o banheiro lá de baixo. Então o senhor desce, aqui em cima é só nós. Aí tava lá o cara. Eu falei, bom, a gente limpou os quartos, terminamos, a gente ia limpar só a sala na parte de cima. E eu falei pra ele, viu, quanto tempo vai demorar seu trabalho? Ele falou assim, era a pessoa, né, uma equipe que estava fazendo toda a automação da casa, o quadro de energia, porque aí você aperta uma única luz, acende a luz da casa toda. Coisa bem chique, bem maravilhosa. Ele falou, vou ficar o dia todo. Eu falei, não vai, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, hoje eu termino a parte de cima e eu vou lavar esse piso vinílico. Então, são 10h30. 1h da tarde a gente vai parar para almoçar meio-dia, 1h da tarde eu vou fazer a limpeza aqui. Aí ele ficou me olhando com uma cara de que não estou gostando do que você está me dizendo. Eu falei, mas eu só quero que você entenda o seguinte, eu sou tão prestadora de serviço quanto você e eu preciso entregar a parte de cima hoje, porque o cliente já está atrasada a obra, porque tem muita gente aqui e entrou gente para fazer coisas no quarto que ele disse que não teria, então eu preciso que você faça tudo o que você tiver que fazer até 1h da tarde. Ele falou, tá bom. Ele não gostou, mas tá bom, porque eu expliquei exatamente. E quando foi 1h da tarde, a gente começou a fazer a limpeza desse piso vinílico e acabamos à tarde, no final da tarde. Uma sala muito grande, porque tudo é lavagem a seco, você lava mais de uma vez. Então, assim, esse prestador ali, ele não nos atrapalhou porque eu avisei. Ele estava circulando o tempo todo e as meninas foram limpando, né? As estantes, foram limpando os vidros, tudo que precisava ser limpo antes do piso. Aí eu falei, até 1h eu termino e esse horário eu não abro mão. Gente, isso é muito importante, a gente ter esse diálogo com o cliente. Mas ele quer que eu termine hoje. Eu falei, olha, hoje eu termino, porque eu estou programada para terminar hoje. Você pode vir amanhã, mas desde que eu termine a limpeza do piso. Essa firmeza com que a gente atende o outro prestador, a gente tem que deixar claro. Eu estou ali para trabalhar, você também, só que eu vim primeiro. Então, eu vou terminar minha limpeza. Depois, se você subir, sujar, não tem problema. Mas após obra não vai ter mais. Então, você faça tudo isso. E lá embaixo? Falei, lá embaixo você pode trabalhar até o fim do dia. Aí eu entrego aqui, tiro foto, filmo, dou como entregue e tá tudo ótimo. Vejam, é simples quando a gente tem essa objetividade na conversa, respeitando o outro prestador. A gente não pode simplesmente querer brigar com a pessoa e falar, não, eu vou fazer e não quero nem saber, você que se vire. Claro que não. A gente tá ali, amanhã esse prestador te indica numa outra obra. A gente estava num outro dia, tinha um outro prestador, subiu para foi colocar um vidro. E ele falou assim para mim, tava as duas meninas, né, fazendo todas as esquadrias, a gente faz as esquadrias todas primeiro, depois vem uma só fazendo o vidro, para tirar os respingos de tinta da esquadria preta, que é bem chatinho de tirar, para quem tá querendo saber, fibra branca e detergente, se for a base de água, fibra branca com detergente já resolve o problema e não danifica. E a gente fazendo isso, ele desceu e ele chegou, era 4h30 da tarde, para colocar esse vidro. Aí ele falou assim, você me empresta a sua escada? Eu falei, não. Ele falou, mas é rápido. Eu falei, desculpa, mas eu não vou parar meu trabalho, porque você já veio aqui 2 vezes. E hoje eu vou terminar as esquadrias. E eu não posso parar. Você não trouxe a escada? Ele falou, não. Eu falei, 5 horas nós vamos embora.
se você quiser ficar depois, mas ele também não pode porque é condomínio, e aí ele não tinha escada para trabalhar. Não é desrespeito meu, é um profissional que precisa levar o seu material de trabalho. Então, assim, como é que ele vai instalar um vidro que ele depende de uma escada e ele não leva? Porque ele conta com aquilo que está na obra, mas aquilo que está na obra eu levei para que a minha equipe possa usar. Então, naquele momento, eu não podia emprestar. Ah, eu empresto? Claro que empresto. Se eu não estou usando, não tem problema nenhum. Mas não dá, nesse momento, para parar a minha equipe de trabalhar e só porque ele está precisando, eu vou deixar. Então, ele foi embora, deixou o vidro lá e foi embora. E o dono perguntou, por que ele foi embora e ele não colocou o vidro? Eu falei, porque ele não trouxe escada para trabalhar. E ele é o profissional, ele tem que trazer os equipamentos dele. A mesma coisa eu chegar na casa do cliente e começar a querer usar a lavadora do cliente, a mangueira do cliente, pegar os panos de chão do cliente. Isso não é postura profissional, né? Nós somos uma empresa e a gente leva todo o nosso equipamento, todo o nosso equipamento, inclusive a gente leva a nossa mão de obra. Tem cliente que às vezes fala assim, eu trouxe a fulana aqui, você pode usar a pessoa, ela está aqui à sua disposição. Olha, eu agradeço muito, mas eu vou ter que parar para ensinar para ela tudo como faz uma pós-obra. Nesse ritmo, ela não vai ajudar. Eu agradeço, mas se ela quiser só ajudar as meninas a pegar balde de água, coisas mais simples, mas mexer com o produto não dá, porque então eu tenho que parar o meu trabalho, dar treinamento para a menina, para ela entender o processo, demora muito mais. Então, nesse caso aí, é uma ajuda que vai mais me atrapalhar do que ajudar. Ela foi ali, às vezes, se ela quiser fazer a mudança, limpar dentro dos armários de novo para o cliente colocar roupa, beleza. Mas entendam, todo prestador de serviço, qualquer que seja ele, pintor ali não tinha, né? Toda pintura já tinha sido finalizada, mas tinha outros prestadores de serviço. E é muito comum a gente encontrar prestador de serviço na obra. Todos eles. E tem uns que eles respeitam o nosso trabalho. Ele fala, olha, deixa uma vassoura aqui para mim, que depois eu deixo limpo. Tem outros que falam, deixa um pano para mim, a gente deixa. Nossa, o que tem de vassoura, deixa pano. Porque a gente não quer, depois do nosso trabalho pronto, ficar aquele monte de fio no chão. A pessoa vai lá, varre e resolve o problema, porque ela entendeu que ela chegou depois do horário. E a gente tem que entender, porque às vezes ele estava num outro cliente, atrasou a obra. Gente, é muito comum. Às vezes você vai numa obra, pensa que é rápido e não é. Então, ele foi instalar uma net, por exemplo. Aí ele vai chegar lá, a hora que você está limpando o balcão, ele quer puxar fio, você fala, nossa. Se você tiver outra coisa para fazer, faça. Para que você consiga cumprir o prazo. O cliente, principalmente o cliente mais ansioso, ele quer que você cumpra o prazo de qualquer jeito. É um cliente que ele tem uma ansiedade inata, ele não dá conta se ele não vê tudo pronto. Então você tem que ser o tranquilo. Imagina você extremamente ansioso com o cliente ansioso. Não vai dar certo, né? Vocês não vão conseguir prosseguir dali. Bom, o que observar quando você visita a obra logo no primeiro dia? Gente, a gente precisa observar tudo, porque o prazo de entrega está embutido ali. Às vezes tem cliente que invade a obra. Célia, como assim invade a obra? Ele invade, gente. Ele simplesmente não tem nem torneira. Ele fala, eu vou mudar. Ninguém nem acredita. Ele fala, eu vou mudar. E ele começa a trazer mudança, caixa de coisas, põe no quarto. Tá faltando a pintura toda da área externa e ele tá mudando. A gente chama isso de invasão, né? Ele tá invadindo a obra dele mesmo. Por quê? Porque ele não teve tempo de poder esperar aquilo. Às vezes é por ansiedade, às vezes é por necessidade. Às vezes ele está pagando o financiamento dessa casa, está pagando o aluguel da outra casa, chega uma hora que fica insustentável. Então essa obra tem que fluir e você vai estar ali no meio disso tudo. O que você pode fazer? Você observa esses detalhes, você pergunta, sua obra está no prazo? Certo? Aí o cliente vai falar assim, não, ela está no prazo, mas você vai adquirindo experiência. Você vai olhando, você fala assim, nossa, mas não foi colocado nem o piso aqui ao redor da piscina? Ah, não, o cara está vindo hoje. E esses armários aqui do lado de fora? Não, o cara está vindo amanhã. Vai ter box na sua casa? Vai, o box vai ser instalado nessa semana ainda. Então você vê que falta tanta coisa e ele está seguindo um cronograma. Claro, ele tem um cronograma, tem uma planilha lá.
Mas essa planilha nem sempre ela funciona da maneira que ele quer. Tá na planilha, mas isso não quer dizer que o prestador de serviço não vai atrasar. E aí ele tá contando que tudo aquilo vai dar certo, ele fecha com você numa semana. Só que ele fecha com você numa semana, ele fecha com você em uma semana que você vai entrar e vai estar todo mundo junto ali. Por isso que é importantíssimo você observar tudo no primeiro dia. Já terminou o lado de dentro da casa? Já terminou. Olha se terminou mesmo. Observe se não tem retoque de pintura. Observe se tem iluminação. Nossa, Célia, porque às vezes não tem. Às vezes não ligou ainda. E tá tudo bem. Não tem corrimão. Eu fiz uma limpeza de uma casa que a cliente mudou, não tinha corrimão. Vai ter corrimão aqui nessa escada? Ele falou, não, a gente vai mudar 100. Eu falei, você vai mudar 100? Ele falou, vou mudar 100. Eu falei, meu Deus, que desespero que dava, né? Uma escada em caracol, subindo sem segurar, achei, pra mim, né? Não, mas eu vou mudar 100. E a gente ficou ali trabalhando. De repente, a gente tava fazendo toda a parte de cima, o cara começou a furar o piso. Eu falei, você é de onde mesmo? Ele falou assim, eu vou colocar aqui o corrimão da escada e os vidros. Eu falei, mas não ia pôr? Ele falou, não ia, mas é que ele fechou com a gente já veio colocar. Quer dizer, ele contratou um serviço que não ia ter corrimão, que não ia precisar limpar, e de repente teve um monte de vidro e teve um monte de esquadria de alumínio que a gente precisou limpar. Mas ele fechou comigo dizendo que não ia. Ou seja, o rapaz atrapalhou o nosso trabalho, porque ele ficou ali furando, soldando. Eu observei tudo isso no primeiro dia e coloquei por escrito o que não ia ter. Celi, nesse caso, a gente faz o quê? Cobra. Gente, pensa que vocês são empresários. Olha, eu quero comprar uma coisa, certo? Seja ela o que for. Limpeza de tantos dias, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aumentou um vidro, aumentou um espelho, aumentou uma garagem, cobre. Ah, então eu não vou pagar. Então eu não vou fazer, porque não foi o combinado. É muita gente aqui. A gente faz, né? A gente faz o orçamento baseado no que a gente vê na casa. A gente pergunta, eu pergunto, olha, vai ter box? Vai ter. Ótimo. Então eu coloco lá, limpeza dos box. Não vai ter corrimão. Não vai ter o vinílico? Não, ia ter, mas o cara não atrasou, não me entregou, não sei agora. Então, assim, tudo vai mudando. Aí o pintor, nossa, o pintor atrasou essa casa, que foi uma loucura. É desgaste para todo lado. Mas você faz o quê, Célia? Cobro. Mas você cobra de novo? Claro. Porque eu sou empresa, eu tô ali, eu tô deixando de atender outro cliente. Eu deixei de fazer uma venda para outro cliente para destinar a minha equipe a atender esse cliente. E isso precisa ser cobrado. Então eu vou dizer para o cliente, eu estou aqui à sua disposição, mas isso vai ter um custo. É mais ou menos assim, para quem tem dúvida. Imagina você na sua casa de 4 quartos, 3 salas e tudo mais. Chega alguém e fala assim, eu quero que você coloque cortina só nos 3 quartos. Tá bom? Tá ótimo. Cortina em 3 quartos custa R$1.000. Vamos chutar um valor aqui irrisório. R$1.000, 3 cortinas. Excelente. Tá bom. E aí, você falou que vai ter cortina na casa, tudo, você não especificou. Aí eu chego lá e falo assim, mas cadê a cortina da minha sala, a cortina dos banheiros, a cortina da cozinha? Não foi contratado. Não, eu quero tudo isso por R$1.000. Você vai falar, não foi. Por isso que tem que estar especificado em todo lugar, para que esse cliente não cobre de você algo que ele não contratou. Sim, a gente pode fazer orçamento aberto e pode fazer orçamento fechado. O orçamento aberto é um exemplo aqui que eu dei semana passada, que a gente está fazendo um restaurante. Esse é um orçamento aberto, eu cobro por pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que restaurante vai lixar, vai trocar, vai quebrar a parede, vai ter um monte de situação que você vai precisar fazer de novo.
E aí, vou fazer um orçamento fechado e vou pôr a equipe todo dia para trabalhando lá? Você vai pagar para trabalhar. Então, o que você faz? Você cobra por pessoa. Ai, quebrou lá em cima, precisa repassar a cozinha. Tá bom, 3 pessoas para repassar a cozinha. Já sabe. Ai, agora vai chegar a visita aqui, vai chegar o investidor, eu preciso de 10 pessoas. Você põe 10 pessoas. E aí você cobra por pessoa. Já uma casa é mais difícil. Você vai dizer, olha, é um valor fechado, só que eu entro quando tiver espaço para eu limpar. E mais nenhum prestador de serviço entrar. E eu dou como entregue e acabou. Dou como entregue. Você tira foto e filma. Ah, o cara foi, cortou fio, que nem... Ele foi lá e cortou fio. Ele abriu e ele falou assim, ah, mas aqui tem fio cortado, né? Ah, é, mas ele veio depois. Falei, exatamente. Por quê? Porque a gente tira foto de tudo antes. Então, o cliente não tem argumento quando você tem provas. Foi combinado. Então, tudo isso no primeiro dia a gente deve observar. Observar, inclusive, se o cliente é muito ansioso. A gente tem que deixar tudo muito claro para ele. Para que ele entenda o seu trabalho profissional, que ele entenda, se ele nunca construiu uma casa, que isso é comum acontecer, que pode chover, que pode ter repasse. Célia, e no caso do repasse? Se for repasse, que eu já limpei e ele quer que limpe de novo, mas o meu serviço foi entregue, eu cobro. Ah, não, mas ele quer que você venha passando o pano na casa toda. Por quê? Ah, porque ele quer, porque tem uma poeirinha, porque não chove. Olha, isso é o serviço que eu não faço. Isso a sua colaboradora da manutenção diária, isso ela vai fazer para você. Por que eu não faço? Porque eu faço pós-obra. Eu quero terminar esse cliente, eu quero atender outro. Ah, mas você não pode fazer se ele pagar? Posso fazer, mas é cobrado, não é de graça. Então, a gente não pode só porque, o cliente falou. Ele falou que era só passar um paninho aqui na casa toda, mas é uma casa de 500 metros, né? Então, não dá pra você pôr uma pessoa lá, vir passando pano em tudo, vir passando pano nos móveis todos. Não, gente, a gente não vai fazer, porque a gente faz a pós-obra, entrega, depois é manutenção diária. São outros produtos de manutenção. Você não vai usar um produto alcalino para limpar aquele porcelanato, não há necessidade. Você só vai usar produto neutro, fazer a manutenção de maneira adequada e você vai entregar o seu pós-obra. Quem só faz pós-obra é isso. Agora, tem gente aqui que faz pós-obra e vende terceirização de meninas de faxina. Aí é outra história. Você fala, olha, o meu pós-obra tá aqui. A gente fez uma limpeza na sua casa de pós-obra, 5 mil. Fechou o contrato. Se o senhor quiser agora, eu posso colocar 2 pessoas, 2 vezes por semana, 8 horas diária. Porque tem vidro para limpar, tem o piso, tem a área externa. E aí eu consigo colocar 2 pessoas aqui 2 vezes por semana, se o senhor quiser, por diária. E aí quem vende esse tipo de serviço pode negociar. Mas diária de manutenção é um tipo de serviço e limpeza pós-obra é um serviço totalmente diferente. Então a gente não pode misturar. Porque senão o cliente sempre vai falar, nossa, mas você veio aqui, essas meninas aqui nem tiraram os respingos de tinta do vidro. Ela não sabe. Isso é pós-obra. E as meninas que fazem diária não devem fazer serviço de pós-obra por valor de diária. Vocês estão sendo exploradas. Precisa ser vendido um serviço profissional. É pós-obra? Então vem aprender a fazer pós-obra e cobre como pós-obra. Senão quem está se especializando no pós-obra está perdendo para as meninas que fazem diária e cobrando um valor super baratinho do cliente. É ruim para você que está trabalhando demais, está entregando um serviço de excelência por um valor mínimo e está prejudicando quem faz pós-obra, que quer cobrar um valor devido e não consegue porque tem sempre alguém que está cobrando um valor a menor. Então, o profissional da limpeza, ele tem que entender de preço, de prazo, de equipe, de gestão, de produto, de equipamento. Mas, olha, gente, isso acontece em todos os lugares. Acontece em todas as equipes. O que é preciso ser feito é a gente se unir e falar, bom, é um profissional de pós-obra? Uma casa, tem gente vendendo limpeza de casa, casa de alto padrão por R$ 2.500. Não é isso, é muito mais do que isso.
essa casa que a gente está fazendo, o cliente colocou uma bancada que ele pagou 45 mil reais na bancada. São 2 bancadas por 45 mil reais. Não é 4.500, é 45 mil reais. Então, assim, é um cliente de excelente poder aquisitivo. Então, ele valoriza o nosso conhecimento. Ele valoriza. Você tem que entender do que você está falando. Você tem que buscar esse conhecimento. Se profissionalizar. Porque senão, você vai querer colocar qualquer produto no piso e vai achar que é simples. Sim, tem muita coisa que a gente tem aqui, né? Sobre tudo isso, a gente fala muito no nosso treinamento Obra Mais Limpa. Por que que a gente fala muito isso? Às vezes, você pode conhecer muito de produto, pode conhecer muito de processo, mas na hora de vender você fica inseguro. Você fica inseguro com esse cliente. E aí, o que vai acontecer? Você não fala. Você fica com medo de cobrar. Ai, será que ele vai ter dinheiro para pagar? Meu Deus, a casa tem até elevador. Esse é o seu custo, coloca lá na planilha, se valoriza. Senão, você fica cobrando valorzinho e na hora de pagar seus colaboradores, você não vai ter. Na hora de tirar o seu prolabore como profissional, você não vai ter. Então, a gente tem que aprender não só sobre produto, sobre equipamento, sobre logística, você tem que aprender a como conversar com o cliente, acreditar que o seu serviço vale. Faz uma perguntinha assim: se eu construísse uma casa de 500 metros hoje, uma casa maravilhosa, com piscina, com vagas de 5 carros na garagem, num condomínio fechado, eu pagaria uma equipe de limpeza para limpar minha casa? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: eu contrataria a minha empresa para limpar minha casa? Eu contrataria a minha equipe para limpar a minha casa. Se eu construísse uma casa deste tamanho, sim, eu contrataria. Porque eu sei do meu compromisso, eu sei da minha vontade de ir lá e fazer o melhor que eu posso, que eu cobro o melhor das meninas. Que elas façam cada cantinho, que elas tirem cada tinta, que elas entreguem uma limpeza impecável, uma obra mais limpa. Então, eu vou contratar minha equipe, sim. Se você ficou na dúvida, nossa, se eu tivesse uma casa de 500 metros, será que eu contrataria? Põe a mão na consciência. Se você não contratar a sua própria equipe, você precisa buscar conhecimento. Porque você vai falar assim: nossa, se eu deixar aquela menina lá, ela vai queimar esse piso. Nossa, ela vai riscar minha esquadria. Ela vai riscar essa bancada que eu paguei 45 mil. Ela vai limpar essa porta do elevador de inox. O que ela vai fazer? Então, é importante que você olhe para você e fale: eu sou um profissional de confiança que eu mesma me contrataria? Olha lá, uma aluna aqui dizendo: graças ao meu curso não cometo mais esses erros, qualificação tem custo e agrega valor ao nosso serviço. Sem dúvida, sabe conversar com o cliente, você sabe mostrar para esse cliente o que é importante. Você conhece uma bancada, você conhece a sauna do cliente, tinha granito apicoado ali para sentar, com pastilhas maravilhosas, com porcelanato que imita madeira. Então, tudo isso, quando ele foi me contratar, ele viu que eu sabia. Então, eu sei argumentar com o cliente sobre aquilo que eu vendo serviço. Eu vendo serviço, mas eu tenho que conhecer produto. Que produto? Eu tenho que conhecer aquilo que foi instalado na casa dele, que são as bancadas. Eu tenho que saber o material que é do elevador, como é que limpa as janelas, como é que limpa os vidros, como é que limpa o piso, as pedras em volta da piscina. Tudo isso eu tenho que saber. E se eu não souber, eu não estou sendo profissional. Eu compro lá um produtinho do seu Zé da Kombi, falo que vou entregar em 4 dias, aí eu finjo que trabalho e ele finge que fica satisfeito. E na verdade, eu não consigo crescer minha empresa, porque você não tem quem te indique. Porque você sempre faz um serviço mediano, você não faz um serviço profissional, você não faz um serviço de excelência. E o nosso objetivo aqui é trazer sempre esse conhecimento para que vocês todos aprendam um serviço de excelência. Não tenham vergonha de falar para o seu cliente o valor. Célia, mas eu estou vendendo aqui na minha cidade e ninguém dá valor. Procure quem dê. Imagina, se você está o tempo todo fazendo venda e tem alguma coisa errada ali que você não está conseguindo identificar, assiste as lives,
busca conhecimento, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma venda de valor. Você tem que mostrar para o cliente que você sabe quanto custou aquela bancada. Se você não sabe essa diferença, sabe, eu já falei aqui várias vezes a diferença da caneta Bic, né? Ah, e a caneta Bic. A caneta Bic, essa aqui, nem sei se é Bic, deixa eu ver. É uma Faber-Castell. Sei lá quanto custa, mas deve custar uns 5 reais. Ela escreve, assina um contrato milionário, assina, escreve cheque, tudo maravilhoso. Faz. Mas ela não tem valor. O que teria valor? Uma caneta Montblanc. Uma caneta Montblanc é uma caneta de pena, ela tem a basezinha de ouro. Então, é uma caneta que todo mundo quer ter. Prefeito quer ter, empresário quer ter, porque põe no terno, é chique, dá status, gera valor. Muito diferente você assinar um contrato com alguém com uma caneta Montblanc. A pessoa vai olhar e vai falar, nossa, que pessoa elegante, né? Mesma coisa uma bolsa para mulher. Uma bolsa para mulher, você pode comprar uma bolsa simples. Da 25 de março em São Paulo, que você vai pagar 50. Nem sei quanto custa uma bolsa hoje, mas deve ser 50. E tem bolsa que custa 25 mil reais. Sim, gente, uma bolsa que custa 25 mil reais. Tem bolsa que custa até 50 mil reais. Ah, porque é feita artesanalmente. É do couro, sei lá, das cabras virgens lá do Himalaia. Não sabemos nem de onde que vem. Mas são coisas, objeto de desejo. Você precisa, quando for fazer o orçamento para o seu cliente, ser uma empresa que ela olhe para você e fale assim, eu quero a sua empresa, porque eu senti confiança em você, naquilo que você me vendeu, naquilo que você me entregou, e eu vi, de fato, a diferença que é a sua limpeza. Ficou tudo impecável. Porque o cliente vai olhar e ele vai falar, nossa, isso aqui não ficou bom. Não tem problema. Você é profissional, você vai lá e olha e fala, não, realmente não ficou bom. Não se preocupe, que eu já vou repassar. Vai lá e repassa. Porque a reclamação do cliente, ela é maravilhosa. O cliente que não reclama é aquele cliente que ele nunca mais te chama. Eu prefiro que ele reclame para mim e eu falo, eu resolvo. Eu tô aqui para resolver seu problema, certo? E isso é muito importante. Que se você não faz isso, o cliente, ele vai reclamar. Você fica dando desculpa e não tá nem aí. Você acha que ele vai indicar você para alguém? Não vai. Não vai, gente. A gente precisa aprender a agregar valor. Quando a gente agrega valor, tudo aquilo que você vende, o cliente compra. O prazo que você falar para ele, ele compra. Olha, eu vou entregar sua casa em 8 dias. Eu não posso mudar antes disso? Não. Mas eu tinha feito uma programação. Olha, eu posso entrar antes, posso fazer isso, eu faço área interna, o senhor muda, depois eu faço área externa. Você entra em negociação com esse cliente. Então, eu posso fazer dessa forma. A gente abre um paralelo aí, a gente abre a agenda, eu faço a limpeza toda da sua área interna, depois que o senhor mudar, eu faço a área externa. Dessa forma, eu consigo te entregar. Não fica prometendo coisa que você não vai cumprir depois. Aí, você joga duas meninas lá que não sabem nem pegar a vassoura, nunca trabalhou na pós-obra, a hora que você chegar, você gastou à toa, porque ela não tem conhecimento, mas para você atender o cliente, você joga duas meninas lá e vai pegando outras obras. Vai virando um balaio de gato que você só vai pegando dinheiro picadinho. Não, faz um serviço, faz uma venda bem feita. Mostre que você tem valor, mostre que você sabe trabalhar, que você tem equipe, que você tem gestão, que você entrega no prazo, que você é parceiro do cliente. Isso vai fazer toda a diferença. Se você não entender isso, você sempre está trabalhando de maneira doméstica, não está trabalhando de maneira profissional. Tem os modelos de contrato. Tem muita gente que faz pesquisa de satisfação, né? Lança lá, aplica uma pesquisa de satisfação. Eu já pergunto, você gostou, né? Olhando no olho. Eu sou das antigas, eu gosto de zóio no zóio. E aí eu pergunto, você gostou? Era isso que você imaginava? Ficou contento? Mas pesquisa de satisfação eu acho excelente ideia e vocês podem fazer assim, manda para o teu cliente, mas saiba ouvir críticas. Às vezes o cliente te dá um feedback e você não quer ouvir. Você fica lá, ah, meu Deus, o que eu faço?
né? Esse cliente chato, você não tá ouvindo. Você pergunta, mas não quer escutar, então não adianta. Eu fiz no início da pandemia do ano passado, eu fiz um apartamento. Meu Deus do céu, que dificuldade que foi trabalhar nesse apartamento. Era das 9 às 3, não podia uma série de coisas por causa da pandemia, tinha que entrar só por uma parte de elevador, só podia 3 pessoas. Então, assim, foi bem chato, bem complicado. A obra, para variar, estava atrasada. E o que que eu fiz? A gente foi lá e fez a limpeza. Depois de tudo concluído, eu tinha fotos e tudo mais, a arquiteta fez uma lista gigantesca de tudo que a gente ia fazer de repasse, gratuito. Eu falei que não. O que a gente ia repassar era só pontual, aquilo que ele não tinha gostado, e com razão, né? A menina supervisora era nova, não olhou o que a outra tinha feito. E ali sim, eu falei, olha, aqui não tá bem feito, aqui o restante tinha sido bem feito. Teve retoque de pintura, ela queria que limpasse os vidros novamente e tal. E eu disse não, não. Sem custo, não, não vou fazer. Porque isso é negócio. E ele me mandou um e-mail, falou que ele não tinha gostado, que ele não indicava, que o serviço era ruim, mas ele falou um monte. Eu ponderei tudo que ele tinha falado, vi qual era a minha parcela. Eu falei, bom, a primeira reclamação foi real, eu mandei as meninas lá, elas saíram, podia sair às 3, elas saíram às 5, fizeram um monte de coisas e a arquiteta com a lista, ela falou, não, eu vou fazer. Eu falei, não faça, faz o que ele reclamou que ficou mal feito. Ela falou, não, mas teve retoque de pintura, a sacada estava toda cheia de tinta, a gente não entregou assim, mostrei as fotos. E aí ela falou, não, mas isso aqui é rápido. Ela falou, não, não vou fazer, eu vou fazer só realmente aquilo que não ficou a contento, assim, assim, assado. Eu justifiquei tudo isso para ele com fotos, e aí mesmo assim ele não ouviu e criticou. Então isso pode acontecer com a gente também. O cliente, ele não aceitar, porque ele quer que você faça pelo mesmo valor. Então, aquele cliente que já pede desconto no começo, depois ele pede prazo, e aí ele fica reclamando, esse cliente vai te dar problema, porque ele não valoriza o seu trabalho. Foi esse caso, ele não valorizou meu trabalho. Então, sinto muito, eu fui lá, a reclamação dele era válida, né? Era embaixo, eram coisas mínimas. Embaixo da máquina de lavar ficou um pouquinho de água. A menina arrastou, secou, ok. Isso tudo eu refiz, sem custo nenhum, porque foi uma falha da equipe. Mas o restante que tinha tido foram dias depois, não foi no dia seguinte. Então, tem muito cliente abusivo. E aí eu fiz no meu prazo, o prazo que ele estabeleceu, porque era das 9 às 3, só no último dia que elas ficaram depois. Mas a gente conseguiu, de fato, entregar, mas é um cliente que falou que não estava satisfeito e que não indicaria. Eu ponderei e falei, bom, eu fiz a minha parte. E tranquilo, se eu tivesse realmente falado, nossa, ficou muito ruim e eu vou ter que, né, repassar porque eu não fiz nada disso, ou não tivesse ouvido, eu ponderei metade das coisas que ele me disse, que eram sim da minha responsabilidade, as outras não. E acho que ele pensou assim, bom, já que uma parte não ficou bom, então a gente já faz um geralzão e ela limpa tudo de novo. Eu falei, não, não vou fazer. E aí o cliente ficou insatisfeito e é assim que funciona, porque é negócio, nem todo mundo vai ficar satisfeito, né? Não é todo mundo que vai te dar nota 10, e isso falando de um questionário se a gente mandar, mas por isso a gente deve vender algo e deixar muito claro para o cliente qual é o nosso serviço, qual é o nosso processo. Se a gente não fizer isso, ele sempre vai exigir mais da gente. Então, por exemplo, se você vender um serviço com prazo determinado, não foi o que eu fiz. Eu vendi um restaurante, eu falei, você me pede com antecedência, e quando você me pedir com antecedência, eu te entrego. E aí você pode me pedir 3, 4 pessoas. Aí chegou um dia, ela falou assim, eu quero uma pessoa aqui à noite. Eu falei, não, não consigo te atender. Por que não? Ela queria que chegasse depois da meia-noite. Eu vou pôr uma única colaboradora, que ela demora 2 horas para chegar no shopping, sozinha, um perigo, uma mulher andar sozinha esse horário, certo? Sair 10 horas da noite para chegar no shopping, é um shopping bem grande. Eu falei, eu não consigo te atender, mínimo 3 pessoas. Ah, então amanhã cedo você consegue? Amanhã cedo eu consigo, porque aí vem 3 pessoas. Agora, uma pessoa é serviço de diária, né? Então, eu tenho que supervisionar, então eu tenho que sair ou mandar uma supervisora, não compensa. Então, é um prazo que o cliente, ele quer,
mas eu não posso fazer tudo o que o cliente quer. Eu tenho que ver minhas condições, qual é o meu custo, se eu posso ou não atender esse cliente. E dizer não para o cliente é muito comum. A gente não tem que dizer sim para o cliente o tempo todo. Ah, porque ele é meu cliente, eu vou dizer sim, amém, porque ele vai virar sempre meu cliente. Não, existe cliente abusivo e a gente deve saber o que é o nosso custo, quanto custa o nosso pessoal, para a gente poder atender ou não. Senão a gente só fica trocando figurinha. Ah, faz a pessoa sair de casa, esse horário, trabalhar a noite inteirinha lá, sozinha, dentro de um restaurante, com um monte de outros prestadores. Para quê? Então, é não. Às vezes, a gente precisa dizer não para esse cliente também. Porque o prazo tem que ser respeitado, né? Você tem que me pedir com antecedência. Não pode acordar hoje e falar assim, viu, Célia, liga agora, você pode mandar tantas pessoas para mim? Não, né? Teve pessoal que trabalhou hoje o dia todo, tem o trabalho fechado amanhã. Não posso simplesmente atendê-la porque ela esquece. Ah, esqueci de te pedir. Será que se fosse tão importante mesmo, ela teria esquecido? Então, o cliente também tem que se planejar para que a gente se planeje. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Foi ótimo ter vocês aqui comigo, apesar de eu estar com uma alergia super atacada por esse tempo seco que a gente está vivendo, né? Mas são dicas valiosas que vocês podem colocar aí no dia a dia de vocês. Apliquem aquilo que eu ensino aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Vocês vão começar a ver o negócio de vocês como profissional. Vocês precisam dar limite para esses clientes, delimitar prazo. Sempre o prazo precisa ser bom para você e para ele, não só para ele. Senão você vai trabalhar enlouquecidamente e aí você trabalha sem regras e aí a sua empresa ela não flui, ela não vai para frente. Você fica trabalhando só para atender o cliente. Bom, pessoal, que bom ter todos vocês aqui. Quem puder, compartilhe essa live. Compartilhe lá nos stories. Quinta-feira tem mais lives. E o pessoal pode, sim, compartilhar. Lembre-se de se inscreverem no canal do YouTube, Célia Miranda, a Obra Mais Limpa. Ativem as notificações. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque assim a gente pode trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Eu espero vocês na próxima quinta. Ótima noite!